Minhas amigas, meus amigos, brasileiras e brasileiros, boa noite. Há pouco eu estava lendo ali no Face que tem grupos de estudo bíblicos me identificando como o anticristo. Também tem outros que já me falaram que eu sou João Batista, outros Elias. Eu fiquei feliz, porque isso aí me diz que eu estou num processo de formação, já passando da fase em que me reconheciam como maluco, esquizofrênico e outras coisas. Então já tenho uma forma mais identificável, porque maluco, louco, é difícil de identificar porque não tem uma forma que a nossa sensibilidade psíquica compreenda. Mas já aí como um anticristo, aí já fica um pouco melhor. Então eu resolvi explicar o que é o anticristo. Bem, Deus transformado em criação, ele tem duas vias. Uma via de vinda e outra via de retorno. Aí, quando os primeiros teólogos se preocuparam com o tema, então eles tinham de falar, naquela época era muito difícil, não tinha os recursos técnicos que se tem hoje, então o próprio Cristo usava muito de parábolas, contando historinhas, através das historinhas ele instruía. E aí então veio a figura de o Cristo, Deus descido do céu. O anticristo, Deus emergido da criação para o céu. Evidente que a engenharia científica é um pouquinho mais aprofundada, mais lapidada, mas também do jeito que o povo entende diz a mesma coisa. Então nessas alturas, se alguém me identifica como anticristo, está reconhecendo em mim o poder que emerge da terra e se absorve no poder que vem do céu. O poder que vem do céu, o Cristo. O poder que emerge da terra, o anticristo. Ou seja, como também outros falam, o ET, a figura vindo de fora, porque a civilização, ela não é fenomenal. E ela também não é produto da inteligência nativa. Ela é trazida por visões e sensibilidades de fora do sistema biológico solar. Senão não tem como se processar o desenvolvimento evolutivo dentro do processo, do propósito de Deus de povoamento da eternidade. Então é assim que a ciência que se preocupa hoje com a vida inteligente em termos de criação situa, quer dizer, os trabalhadores do universo. E Jesus explica isso lá na escola dele. Mas aí a doutrina cristã, ela foi desvirtuada já há 200 anos após a crucificação de Cristo. Ela já foi transformada no Império Vaticano II, que era a transmutação do Império Romano que estava se acabando no Império Cristão que Constantino via surgindo
na doutrina cristã. E ali desvirtuou tudo. Veio o Concílio de Trento, veio o Concílio de Nicéia, e quando acontecem concílios, quando acontecem esses aglomerados, pode até ser de docentes. Mas aí Deus já não está mais presente. É especulação do psiquismo humano querendo colocar os interesses materiais da vida humana nas informações que não vieram com esse propósito. E aí vai desvirtuando tudo. E daí virou a doutrina cristã nessa cristandade que está aí. Aqui no Brasil, começou a primeira reação a favor da recuperação da doutrina da escola da conciliação que Jesus instalou, foi com Martinho Lutero. Mas não foi assim uma necessidade lúcida, pedagógica, que levou ele a romper com o Império Vaticano II. Ele se apaixonou por uma freira na Universidade de Wittenberg, lá, e aí o Papa não quis liberar ele para casar com a freira, e aí ele era um teólogo também, de repente ele resolveu dizer a verdade para o povo alemão e se ver livre da Igreja Católica. Quer dizer, naquela época ele contou com o apoio do imperador alemão, que estava também até a boca contra aquela opressão que vinha do Império Vaticano II, a chamada Idade Negra, a Idade Média, que a Roma dominou toda a Europa e é claro que submeteu a Alemanha também. Aí existe uma história muito engraçada. O Papa queria terminar as pinturas lá da Basílica de São Pedro, e aí faltou dinheiro, então ele criou as indulgências. A indulgência era a pessoa comprava, ela pesava os pecados dela, e daí ela comprava indulgência para cobrir aqueles pecados. E aí quando eles entraram na Alemanha vendendo indulgência, tinha um salteador alemão lá com a quadrilha e tal, começou a seguir a caravana dos padres arrecadadores de indulgência e viu que eles estavam arrecadando muito dinheiro. Aí esperou eles na volta para o Vaticano e assaltou eles. Mas primeiro ele comprou indulgência. Ele chegou, contou para o chefe da caravana: olha, eu sou assaltante, eu assaltei muita gente já. Quantas indulgências eu preciso comprar para pagar os meus pecados diante de Deus? Aí o chefe da caravana dizia: meu filho, você está no centro do inferno. Precisa muito dinheiro. Não me diga aí, pesa. E ele foi e pesou, disse: o negócio é o seguinte, passou do que a balança pode pesar aqui, então nós vamos fazer um cálculo, não pode calcular. Aí o padre fez o cálculo lá, quer dizer, quase que 2 ou 3 burros carregados lá, o assaltante encheu de dinheiro. Aí comprou as indulgências naquele valor e foi esperada. Aí a caravana na volta para o Vaticano, e aí assaltou eles lá. Tomou tudo o que eles tinham arrecadado na Alemanha. Aí a caravana voltou, deu queixa. Eu não estou lembrando bem o nome, parece que era o imperador Carlos V, Carlos IV, da Alemanha nessa época. Aí a caravana chegou, foi direto se queixar para o imperador. O imperador era ungido do Papa, porque naquela época os imperadores tinham de receber a unção papal. E aí foram direto. O imperador, não, já conheço, já sei quem é, mandou buscar. Inclusive o assaltante não tinha nem se escondido. Aí Carlos V trouxe ele, é esse aí,
Cara, não, exatamente é esse. E aí, você assaltou? Sim, assaltei. Mas você vai para cadeia? Não, não vou para cadeia. Tá aqui as indulgências que eu paguei pelo todos os assaltos que eu já tinha feito. E aí eu pedi para ele aí que eu queria fazer só mais um assalto. Aí eu contei para ele, olha, é um assalto bastante grande e bastante ofensivo. Eu não disse que eu ia ofender o Papa, mas pelo que eu disse para ele, já podia entender. E o tamanho do assalto também. Aí ele disse, olha, meu filho, aí vai dar quase o dobro do que você pagou. Mas eu não tinha mais dinheiro, eu só tinha mais um tanto daquele que eu já tinha pagado pelos pecados que ele tinha me vendido. E aí tá aqui, ó, a indulgência que ele me deu para mim fazer mais esse assalto. E aí eu fiz. E Carlos Cunha olhou, e agora, como é que nós ficamos? Ele comprou, você vendeu, ele assaltou, e agora? Aí recorreram ao Papa. E daí o Papa teve de dizer que o negócio tinha fechado com antecedência, então não tinha o que o assaltante ser condenado, porque, é claro, porque as caravanas estavam arrecadando dinheiro pela Europa inteira. Então, se saísse a notícia aquela lá de que o Papa tinha negado o valor das indulgências pelo assalto na Alemanha, o prejuízo ia ser muito maior. Então ele disse, olha, não realmente é assim, e é assim que funciona, é assim que Deus perdoa os pecados dele, esse assalto está perdoado, e pronto, acabou. Aí, dentro desse ambiente, foi que Martinho Lutero, então, teve o apoio moral, praticamente da Europa inteira, para pregar as 95 teses na porta da Catedral de Berlim. E aí, a partir disso, ele rompeu com a Igreja Católica, casou e criou a Igreja Evangélica Luterana da Alemanha. Dessa aí, daí surgiu o calvinismo, Calvino, foram surgindo outros, e daí surgiram os protestantes. Foi o primeiro desmembramento da escola da doutrina cristã. Aí começou então, porque até essa época aí a Bíblia era exclusiva do Papa. E de alguns teólogos, entre eles Martinho Lutero, tinha aquele nível de possuir uma. Aí ele traduziu essa Bíblia que ele possuía para a língua alemã, pregou aquelas páginas da Bíblia onde ficava evidente que a Igreja Católica não era a Igreja de Cristo, era uma fusão das seitas pagãs com algumas coisas de Cristo, como hoje nós temos aí, parecido com existia naquele tempo, a Igreja Universal do Reino de Deus. É uma fusão de cultos afro-brasileiros, com alguma coisa do cristianismo, alguma coisa de judaísmo, e a maior parte de invenções de Edir Macedo. Edir Macedo, um tremendo de um vigarista, uma agilidade de verborragia sem tamanho, então criou isso aí. As próprias religiões evangélicas aí não reconhecem a Universal como uma igreja cristã. Enfim, são coisas que não têm absolutamente nada a ver com esses negócios e tal. Eu estou falando para explicar o anticristo que identificaram em mim. Eu não me interesso se eu sou anticristo, seja lá o que for, pode dizer o que quiser. Eu sou o presidente da República, encarnando o povo no exercício direto do poder, e tenho de dar conta dessa investidura. Para dar conta dessa investidura, eu tenho de corresponder à confiança que o povo
depositou em mim, como seu primeiro serviçal, em 4 campos da civilização brasileira. O primeiro, a segurança, porque para o processo de procriação vingar, tem de haver segurança para isso, senão não vinga. Não há nem como haver uma relação social aí nesse sentido. Depois é preciso ter saúde. Sem saúde não existe vida. Aí precisa ter educação, porque a segurança e a saúde leva a pessoa a ter interesses, a ver necessidades para a vida. E aí surgem então os primeiros intuitos econômicos. E aí, surgindo isso aí, o senso de empreendimentos, aí vem o trabalho. E o trabalho, então, o Estado precisa ter a infraestrutura física do país para expansão empresarial, precisa ter a infraestrutura científica para equipar a expansão empresarial com um instrumental de trabalho, e aí precisa ter a capacidade de expansão de mercados, enfim, dessa coiseira toda que depois surge aí, essa balbúrdia inteira que virou hoje em curseira dentro do Brasil. Mas que no fundo, se resume em 3 leis que não precisa mais nada do que elas. Leis de Deus. Com o suor do rosto terás o pão. Amarás o teu próximo como a ti mesmo e sejas um cultivador da terra. Com essas 3 leis aqui, a partir da minha presença no poder, o Brasil vai iniciar uma nova era para a humanidade pelo cooperativismo de Estado. Cooperativismo de Estado é a fusão de iniciativa privada e governo, de campo e cidade, transformando a tríade originária universal da economia, que é homem, terra, natureza. Nós vamos empreender essa originalidade patrimonial em progresso para a qualidade de vida. Isto quer dizer que dessa tríade originária e patrimonial, homem, terra, natureza, nós vamos atender as 3 leis de Deus. Com o suor do rosto terás o pão. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo e sejas um cultivador da terra. Então, com esta autoridade pedagógica, o conhecimento de causa que tenho e o domínio da vida civilizada, eu tenho de corresponder às expectativas e os ideais do meu povo contra o desemprego, o analfabetismo, a doença, a miséria, o vício. Isso tudo está pautado. Para mim começar agora o trabalho, o que eu tinha de fazer, aliás, que eu podia fazer fora da sede ordinária do governo, eu já aprontei. Agora eu tenho de entrar para o Palácio do Planalto, que é a sede do governo da República, para começar o expediente ali. Isso aí eu vou começar agora, a qualquer momento, porque envolve segurança nacional aí, eu não posso ser bastante claro neste momento. Mas a qualquer momento vou começar, e talvez até eu suma um pouco das prosas aqui, do Face, enfim, das nossas páginas, do nosso relacionamento aí. Se acontecer isso, eu estou por aí, comandando os atos
necessários para me levarem à subida da rampa do Palácio do Planalto para iniciar o expediente na presidência da República. Fico bastante feliz com essas colocações que estão postando a meu respeito aí, porque eu ficaria melindrado se de louco eu tivesse degenerado para alguma outra coisa pior. Mas não, de louco já eu subi para anticristo, para outras figuras bíblicas que eu respeito com devoção muito profunda, porque eu tenho plena convicção de que aqueles livros ali não contêm mentiras. Eu não posso dizer que aquilo ali foi Deus que conversou com alguém, mas também eu não descreio delas. Ela diz, palavra de Deus, para mim é palavra de Deus, porque é muito bom o que está ali, instrui demais. A minha cabeça, eu arrebentei com todos os grilhões do subdesenvolvimento, do primitivismo, foi entendendo as escrituras. Não só as escrituras judaicas, cristãs, mas também o Alcorão, as escrituras budistas, os filósofos. Eu analisei tudo. E hoje eu tenho a minha própria inteligência e o meu relacionamento com Deus, que não me deixa nada a desejar. Porque nós andamos juntos por toda parte. Se eu quero ir conversar com as meninas lá na zona, eu convido ele vai junto. Se eu quero ir visitar os presos lá na cadeia e tal, para ver como é que eles estão e lá, e o que eu posso servir eles, ele vai também. Enfim. E agora, desde que eu assinei para as Forças Armadas o compromisso de ser preso, aliás, de ser morto e não preso, se conduzisse a nação a erro, pelo bom senso, pelo direito, pela lei, pela justiça, eu tenho dito, Deus está no comando, as Forças Armadas estão atrás, e o povo está na retaguarda, e eu sou o serviçal nesse composto. E assim vai ser, não vamos nos despegar em nenhum momento. Eu não sou anticristo, eu não sou João Batista, eu não sou Elias, eu não sou nenhuma figura dessas. Eu sou o que sou. Meu nome, aí nos papéis, tudo, esta minha cara, este meu jeito. Agora, uma coisa, eu posso ser diferente. Eu não minto, eu não invento histórias, e eu não tenho interesse próprio meu nenhum aí. Eu não quero ser rico, eu não quero ser poderoso, eu não quero ser astro. Não, eu estou apenas cumprindo uma função que o povo me colocou nela para cumprir, e vou cumprir isso, tenho certeza, com muita capacidade. Tem esse probleminha agora. Tenho de tirar o Estado paralelo, terrorista de bandidos, que está instalado no Palácio do Planalto, com o bandido terrorista, ladrão do país, genocida, responsável por mais de 11 milhões de pessoas que já mataram. Eu tenho de tirar esse estrume lá de dentro para começar a trabalhar. E essa é a tarefa que vai começar a qualquer momento. Porque, como eu já disse, o que eu podia
Aliás, o que era para ser feito do jeito que eu estava despachando, eu já concluí. Agora o resto tudo é dentro do Palácio do Planalto. Porque eu vou ter muita gente de dentro do Brasil e de fora do Brasil para receber. E nos acampamentos onde eu ando por aqui, isso não fica bem para o povo brasileiro. O povo brasileiro tem sua sede de governo. Custou muito dinheiro. Eu, inclusive, vi quando estavam construindo ali o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional. Eu estive em Brasília naquela ocasião. Então eu vi esta cidade nascer. E eu sei o quanto falavam do que o Juscelino estava gastando aqui. O próprio embaixador dos Estados Unidos, eu não estava junto, mas eu li, foi registrado pela revista Cruzeiro, o Correio do Rio Grande do Sul, os grandes jornais da época, registraram quando perguntaram para o embaixador americano se os Estados Unidos, o que os Estados Unidos achavam da capital brasileira. Ele respondeu, sem palavras, isso é um sonho, mostra o gênio e a espiritualidade do povo brasileiro. E aí perguntaram para ele, mas e os Estados Unidos por que não fazem uma capital igual? Ele respondeu, os Estados Unidos não têm dinheiro para fazer uma cidade destas. Agora vocês imaginam o que falavam do Juscelino. É engraçado porque eu acredito que os jornais, as revistas da época devem ter algum arquivo por aí. Mas os nossos jornalistas não vão atrás disso. Não vão atrás disso porque eles estão muito acesos na propina, no achaque. Hoje nós não temos jornalista. Nós temos um tipo de bandido que explora a marginalidade pela comunicação. Essa marginalidade custeada pela bandidagem no poder, dentre os quais se sobressai o chefe da bandidagem, Michel Temer, que contratou há pouco tempo um marqueteiro para pintar a cara dele e escrever o que ele deve dizer para o povo, as mentiras que ele deve dizer para o povo. 46 milhões de reais. Para mim é muito dinheiro. Nós fizemos todos os cálculos para o mínimo de tempo possível para mim ficar no poder, para poder assentar o Brasil na recuperação da vocação de liberdade da nação, restauração do Estado Democrático de Direito, reunificação da nação, reencaminhamento do país para o trabalho e reconstrução da soberania do Brasil perante o mundo. Essas são as tarefas. Não teve como se calculasse que isso fosse possível num prazo menos de 5 anos. Então são 5 anos que eu vou ficar no governo do Brasil. E nesses 5 anos, a história do Brasil de 1500 a 2017 vai ser encerrada. Porque a partir agora de 2018, o Brasil vai começar a construir a civilização para a qual ele está predestinado desde o dia 26 de abril de 1500, quando os descobridores entregaram a terra em posse para Deus. E Deus aceitou. Se eu não tivesse aceitado, eu não estava aqui com todos esses mistérios
que vão desde eu ser um louco até ser um anticristo. Há pouco, um dos meus grandes assessores aqui ainda estava me falando aí sobre o histórico da minha vida, precisava ter em mão. Não vou ter em mão, não. O histórico da minha vida está à disposição do povo. Eu venho dizendo isso. Inclusive, para quem quiser investigar, está em pé ainda a proposta que eu venho mantendo de 2 anos para cá, aliás, de 3 anos para cá. Tem $1 milhão, não de reais. $1 milhão para quem apresentar corrupção minha, o que eu esteja metido. E daí para frente, a minha vida não é minha. A minha vida é a vida do povo brasileiro. Então estrebuche, ou se estrebuche o povo. Eu nasci no Brasil, eu vivo no Brasil. Eu fui sempre um homem público. Claro que não de palco, porque os homens públicos que trabalham, eles estão no canteiro de obras de construção da pátria. No palco estão os atores, os picaretas, os vigaristas e agora a bandidagem terrorista do poder. Eu sou o que sou. Mas qualquer coisa que pensarem que eu seja, não vai me atrapalhar em nada, porque agora eu sou o presidente do Brasil. Não constituído a voto, mas colocado pelo próprio povo no poder. Isso faz a diferença. Deus vos abençoe e vos guarde. Muito obrigado.